Bom, rapaziada, que nesses últimos dias, semanas e meses a gente vem passando por um momento complicado aqui no mercado de criptomoedas, é inegável. Porém, será mesmo que faz sentido a gente ter tanto pânico assim no mercado igual a gente está tendo? Quando a gente para analisar bem, a gente está com a inflação dos Estados Unidos bem menor do que no ano passado e caindo. A gente está com o mercado de trabalho nos Estados Unidos conseguindo se manter, ou seja, o Fed está conseguindo fazer o pouso suave na taxa de juros. A gente está com a taxa de juros caindo comparado com o ano passado, que estava subindo, e com perspectiva de cair mais ainda nesse ano. A gente está com as legislações dos Estados Unidos muito mais branda em cima de cripto. A gente teve processo sendo tirado da MetaMask, processo contra a Coinbase sendo retirado, processo contra a XRP sendo retirado, e a gente ainda teve a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. Tudo bem que não foi conforme o próprio mercado gostaria, mas querendo ou não, é uma reserva do próprios Estados Unidos assumindo que faz sentido carregar Bitcoin. Em compensação, o preço não está acompanhando tudo isso. A gente está tendo um gap, né? Uma abertura entre fundamentos e em questão de preço. Será que isso não é uma oportunidade? Na minha visão, é uma oportunidade. E por isso eu sigo aportando em todas essas quedas que a gente está tendo no mercado. E nesse vídeo aqui eu vou trazer 4 ativos que eu aportei durante essas quedas. Vem comigo! Bom, rapaziada, igual eu falei, eu sigo aportando durante essas quedas, porém eu sei que existem pessoas aí do outro lado que estão assistindo que não se sentem seguras em aportar. E se esse é seu caso, não aporte. Em questão de investimento, não existe certo. Olha, faça isso que isso é certo. Existe o certo para mim, o certo para você que está assistindo, o certo para o outro cara. Cada um vai se sentir confortável baseado na estratégia de cada um. Então, se eu estou aportando em altcoin nesse momento, é porque eu me sinto seguro em aportar. Se ela desvalorizar amanhã, depois de amanhã, eu tô cagando, porque esses aportes são para o longo prazo, são para o final do ciclo. Quando a gente fala de longo prazo em cripto, a gente está falando em questão de ciclo, né? Então, baseado nisso, 4 ativos aqui que, na minha visão, estão ficando baratos e eu aproveito essas oportunidades. Primeiro ativo aqui é nada mais, nada menos do que a Sonic, rapaziada. Sonic, que é a antiga FTX, FTX. FTX é brincadeira. Sonic, que é a antiga FTM, né? Que é a Phantom, fez muito sucesso no último ciclo. Ela foi uma das blockchains que mais chamaram a atenção. Ela teve bastante TVL, que é o dinheiro na blockchain no último ciclo passado. Porém, durante o bear market, eles meio que desistiram, parece, da blockchain. Mas nesse ciclo atual eles fizeram o rebrand, eles saíram de Phantom e vieram para Sonic, e essa troca fez muito bem para Sonic, tá? TVL ultimamente vem subindo muito, quantidade de usuários vem subindo muito, quantidade de taxa vem subindo muito, e tudo isso a gente tem que olhar quando a gente fala de uma blockchain Layer 1. Sonic, que tem VCs interessantes por trás, mas são VCs antigos, né? Eles nem têm mais esse capital que eles acabaram arrecadando lá no passado, porque eles já utilizaram esse capital. Tem um time muito forte, principalmente liderado pelo André Cronje, que foi um dos caras que estava na criação da própria Ethereum, então ele estava lá junto com o Vitalik, junto com o pessoal da Cardano também. Sonic, que hoje em dia ela tá com 1,5 bilhões de market cap, e aqui já vale uma consideração. Nesses últimos dias, nessas últimas quedas, eu venho aportando em ativos que são maiores. Eu não tô aportando naqueles ativos que tem 100 milhões de market cap, 50 milhões de market cap, que são consideradas as geminhas do mercado. Eu tô preferindo aportar nos maiores, nos mais consolidados, que tem 1 bilhão, 700 milhões, porque eles estão baratos. Eu tenho exemplo de ativos que eu vou trazer nesse vídeo aqui, que saíram de quase 1 bilhão e meio e estão com 300 milhões agora. Então, se os grandes já estão baratos, não faz sentido eu ir nos menores. Os menores estão mais baratos ainda. Porém, eu queria ter essa oportunidade de aportar em ativos grandes, como uma Sonic da vida, nessa faixa de 1 bilhão, sendo que o topo dela foi lá nos 3,14 bilhões, isso considerando a pernada que ela deu agora. Quando a gente para analisar com a FTM, foi um pouco mais acima ainda. Então, na minha visão, os grandes estão tendo oportunidades que a gente não teria se não fosse todo esse ruído que o Trump está causando em questão de taxação e tudo mais. Beleza? Então, o Sonic é a primeira que eu tô trazendo aqui para vocês. Na minha visão, em questão de números, para uma blockchain, ela vem trazendo números muito bons. A questão, igual eu falei para vocês, do TVL não para de subir, mesmo com o mercado caindo. A principal DEX da Sonic, que é a Shadow, vem trazendo cada vez mais e mais taxa. Foi uma das
um dos DEPs mais lucrativos nessa semana, então faz muito sentido, na minha opinião, ficar olhando para esse ativo aqui, beleza? Vale ponderar que nesse vídeo eu vou trazer 4 ativos que são 4 ativos de narrativas diferentes. Eu gosto sempre de investir em narrativas diversificadas, né, para assim não arriscar todos os ovos numa só cesta. Então eu coloco, por exemplo, uma Layer 1, depois o outro vai ser de RWA, o outro vai ser de outra narrativa, para a gente sempre estar diversificando, inclusive em categorias dentro de cripto, beleza? Então Sonic é a primeira que eu trago aqui para vocês. A segunda que eu também estou aportando conforme o mercado vai caindo é nada mais, nada menos do que a Ondo. Ondo que está dentro da narrativa de RWA, diferente da anterior. A narrativa de RWA como um todo não para de entregar. A gente vê o TVL da narrativa de RWA como um todo subindo violentamente, e com isso a Ondo também vem com o seu TVL, dinheiro, empréstimos lá dentro subindo violentamente. Os VCs por trás da própria Ondo são VCs muito fortes. A gente tem Pantera Capital, a gente tem Coinbase, a gente tem a própria questão da BlackRock ser assim com a Ondo, né? A gente já viu várias e várias notícias falando sobre essa parceria entre BlackRock, entre Ondo, que é a stablecoin da BlackRock também tem parceria dentro da Ondo. Então, cara, eles são muito ligados com o meio tradicional como um todo. Eles estão com um projeto, inclusive, de tokenizar o ambiente tradicional como ações e trazer para dentro do ecossistema deles. Então isso me faz trazer muito olhar para dentro da Ondo, tá? Ondo tem 2,5 bilhões de market cap, mas olha só o time high. O time high dela foi lá nos 5 bilhões. Ou seja, se ela voltar só no topo anterior, a gente já faz 100%. Quer dizer que ela vai voltar no topo anterior? Não, não tem como a gente prever o futuro aqui. Mas na minha opinião, ela tem possibilidade e capacidade para fazer isso, tá? Ondo caiu bastante nesses últimos períodos aí e chegou num nível de suporte muito interessante, que foi exatamente a última lateralidade que ela teve nessa região aqui. Então, para mim, Ondo abaixo de $1 já é oportunidade. Eu sigo acumulando porque tá dentro de uma narrativa boa, já tá muito barato na minha visão, caindo 7% hoje, que para mim já é outra oportunidade que ela tá dando aqui. Então, é o segundo ativo que eu quis trazer para vocês nesse vídeo. O terceiro ativo que eu vou trazer aqui para vocês é um ativo que, cara, diminuiu muito o market cap dele e o ativo segue entregando muito, que é a Pendle. Pendle, querendo ou não, é de uma narrativa nova, que é a questão de você conseguir fazer trade de juros, né? Trade de yield. Não tem um concorrente que consegue bater de frente com a Pendle. Ah, Lucas, mas tem aquele da rede Arbitrum que não sei o que lá. Cara, não é do tamanho da Pendle e provavelmente não vai conseguir chegar nesse tamanho que a Pendle tá. VCs que a gente tem aqui por trás da Pendle são gigantescos, olha só que coisa doida. HK Capital, The Spartan Group, Easy Labs, que é a Binance Labs, acabou mudando de nome, né? A própria Arbitrum investiu também na Pendle, Crypto.com, tem muita gente pesada aqui por trás desse projeto. Quando a gente para analisar, olha a doideira aqui. Ela chegou a 1,2 bilhões de market cap. Olha o market cap dela agora, rapaziada. 381 milhões. Ela tá praticamente virando uma gema de novo, porque quando a gente investiu na Pendle, ela tava por aqui, cara. Ela era muito barata, ela tava abaixo de $1, na verdade, ela tava aqui nos 60 centavos. A gente surfou tudo isso daqui e agora ela voltou para os 2,30. E para mim é uma excelente oportunidade. Ela voltou exatamente na mesma região que a gente teve o fundo lá em agosto de 2024. E aqui nesse momento a galera também falava que a Pendle ia para zero, que não sei o que lá, e depois ela volta e sai dos $2 e vai bater os $7 de novo. Se ela voltar só ali, cara, já é uma simetria violenta, né? E na minha visão ela tem capacidade de ir além do que ela foi aqui nesse momento, beleza? Então Pendle, ela tá numa narrativa nova, vamos dizer assim, que é essa questão de você fazer trade de juros. Ela é uma das únicas nessa narrativa, com VCs competentes, que derreteu pra um caramba. Entendo a galera que comprou nesses 6, nos $7 estar decepcionada. Mas agora é um ótimo momento, na minha opinião, de você seguir fazendo DCA. Se você comprou aqui, por exemplo, o certo é você comprar aqui, ter dinheiro depois para comprar aqui, ter dinheiro depois para comprar aqui, ter dinheiro depois para comprar aqui, porque se você dá uma tacada de uma vez, você fica rezando pro ativo continuar subindo. E esse não é o certo a se fazer dentro de cripto. Cripto é sempre DCA. Você sempre ir aportando. Não é uma tacada que vai mudar a sua vida. É um investimento no longo prazo. Você seguir aportando sempre, constantemente e investindo. Beleza? Esse é o terceiro ativo que eu queria trazer aqui para vocês. Antes de eu trazer o último ativo, eu peço para você: deixa esse like aí e me conta nos comentários aí também no que você tá aproveitando para comprar
durante essas quedas, tá? Lembrando que não é dica de investimento, eu sei que tem pessoas que estão ficando de fora nesse momento e tá tudo bem. Não existe certo ou errado, existe o certo pra mim, o certo pra você pode ser diferente disso e tá tudo bem. Você não pode chegar no meu vídeo, por exemplo, e falar, cara, você está fazendo uma loucura. Às vezes essa loucura é algo tranquilo pra mim, eu consigo dormir de noite com isso que eu tô fazendo. Mas pra você é uma loucura, você não é doido de investir numa altcoin nesse momento. E tá tudo bem, existem opiniões diferentes, esse é o mundo, né? O mundo é feito de pessoas diferentes, que têm realidades diferentes, que investem de forma diferente e tá tudo bem. Você não precisa pregar o que eu tenho que fazer aqui, tá? Assim como eu também não preciso forçar você a fazer nada, cada um vai usar a sua estratégia. Beleza? O último ativo que eu vou trazer aqui pra vocês é um ativo que também tá numa narrativa diferente das outras 3 que eu trouxe. É um ativo que tá na narrativa de stablecoin. E vocês sabem que a gente gosta bastante da Ethena aqui no canal, né? Ethena que eu tenho total ciência que no momento de queda ela vai sofrer mais. Por quê? Porque o mecanismo, a configuração da Ethena é para ela lucrar muito no ambiente de alta. Quando a gente está no ambiente de queda, o pessoal não usa tanto a Ethena assim, vamos dizer, por esse lado. E com isso, o ativo ele sofre mais. Então, quando a gente consegue ver que a gente está em alta, a Ethena é uma das que mais sobe. Quando a gente está em queda, a Ethena é uma das que mais cai. Aconteceu isso exatamente nessa queda que a gente teve na Ethena também. A gente estava num ambiente de queda, a Ethena caiu para caralho. A gente foi para um ambiente do Bitcoin subir, o Ethereum tentar dar uma reagida, a gente teve a Ethena saindo de 20 centavos e indo bater lá o seu 1,30. Então é normal a Ethena ter essa volatilidade um pouco maior. Se você investe nesse tipo de ativo, você tem que saber disso, tá? Ethena que caiu para 1,8 bilhões de market cap, o seu all-time high foi lá próximo dos 4 bilhões, olha só como é que ficou barato. VCs completamente gigantes aqui, ó. A gente tem Dragonfly, a gente tem Polychain Capital, a gente tem Pantera Capital, a gente tem Binance Labs, Galaxy, eles arrecadaram muita grana, mais de 136 milhões, ou seja, estão completamente capitalizados aqui no caso da Ethena. E cara, derreteu bastante, ficou barato, ativo que segue entregando muito, parcerias e mais parcerias, até a própria BlackRock também já fez parceria com a Ethena, Ondo já fez parceria com... Cara, os gigantescos do mercado seguem fazendo parceria com a Ethena também e ela segue entregando muito. Por isso que eu fico de olho nela. Perceba que os 4 ativos que eu trouxe aqui nesse vídeo são ativos que seguem construindo, seguem entregando, não são ativos de 10, 20 milhões de market cap e é isso que eu tô focando nesse exato momento. Quais são os ativos que quando o mercado voltar, o público vai seguir comprando? Essa é a minha visão. E para mim, o público vai voltar a comprar Ethena, o público vai voltar a comprar Pendle, Ondo mesma coisa e Sonic também. Para mim são 4 ativos que quando a demanda voltar, a gente tirar um pouco essa incerteza, porque cara, esse momento nada mais é um momento de incerteza. Não tem nada que tá fazendo fuder com o mercado. Nossa senhora, a inflação tá lá no talo, a gente vai ter bear market por conta disso. Na verdade é um ruído, é o Trump que tá balançando o mercado como um todo. Então não existe nada tão ruim assim quanto o mercado tá enxergando. E isso abre uma janela de oportunidade. Pode ser que a oportunidade já tá aí faz algumas semanas e tá chato? Pode, mas quem tem caixa é rei, né? Quem tem dinheiro para seguir aportando, tá se dando bem. No meu caso eu não tenho caixa, porque já tá tudo dentro de cripto, mas eu tenho uma renda constante chegando. E essa renda constante chegando, eu acabo colocando dentro de cripto. Beleza? Lembrando que nada que eu passei aqui é recomendação de investimento. Para mim são 4 ativos que seguem entregando e são ativos que eu gosto, mas você pode gostar de outro e tá tudo bem. Deixa esse like aí, do nada o vídeo acaba.